Você já sentiu que quanto mais tenta controlar sua vida, mais tudo parece escorregar por entre os dedos? É como se, em meio à pressa, às metas e à ansiedade por resultados, uma voz interior sussurrasse baixinho: não é assim que se faz. E talvez essa voz, vinda das profundezas do seu ser, esteja certa. Vivemos em um mundo que idolatra o esforço, a vigilância constante e o controle minucioso de cada passo, mas esquecemos que o universo não se curva ao desespero. Carl Jung, o explorador da alma humana, entendeu cedo que a verdadeira transformação não acontece por imposição da vontade consciente, mas quando nos dispomos a dialogar com aquilo que habita além da superfície, o inconsciente. Esse território invisível, misterioso, que carrega símbolos, padrões e verdades que muitas vezes nem conseguimos explicar, mas que nos guiam silenciosamente, se revela não quando tentamos dominá-lo, mas quando o acolhemos em silêncio. Há algo de profundamente irônico em nossa tentativa desesperada de controlar tudo. Apertamos cada parafuso da rotina, desenhamos cada detalhe da vida em planilhas e cronogramas, achando que, assim, conquistaremos segurança, estabilidade e sentido. Mas quanto mais tentamos dominar o fluxo da vida, mais ele escapa, como areia entre os dedos. Jung nos convida a fazer justamente o oposto, parar de lutar contra a corrente e, ao invés disso, observar, relaxar, escutar. Ele sabia que a verdadeira força não nasce da rigidez, mas da entrega. Como um lago sereno que reflete o céu apenas quando está em paz, nossa mente manifesta com clareza quando está livre da agitação, da dúvida e do medo. É nesse estado de presença tranquila que nos tornamos canais abertos para aquilo que desejamos. O inconsciente, ao perceber essa abertura, começa a operar sua alquimia, traduzindo nossas intenções mais profundas em eventos externos, coincidências significativas e oportunidades inesperadas. Talvez o que mais nos assuste seja justamente essa ideia, que não precisamos controlar tudo para que a vida funcione, que há uma inteligência dentro de nós e ao nosso redor que sabe exatamente o que fazer. Mas para acessá-la é preciso parar, respirar, entrar em contato com esse espaço interno onde as verdades mais autênticas se revelam. Porque quem olha para fora, sonha, mas quem olha para dentro, acorda. E é nesse despertar silencioso, sem espetáculo ou esforço forçado, que a manifestação verdadeira começa a acontecer. Não como um milagre repentino, mas como um desdobramento natural de quem se alinha com o próprio centro. Portanto, antes de buscar respostas lá fora, feche os olhos. O caminho começa agora e ele passa por dentro de você. Para compreender por que o relaxamento tem um papel tão poderoso na manifestação, é preciso olhar com profundidade para como funciona a nossa mente. A maioria das pessoas vive operando quase exclusivamente a partir da mente consciente, aquela parte que analisa, planeja, compara e julga. Ela é útil sem dúvida, mas também extremamente limitada. Carl Jung revelou que, por trás da mente consciente, existe um vasto território psíquico chamado de inconsciente, onde residem as verdadeiras causas dos nossos comportamentos, emoções e decisões. É nesse nível mais profundo que se forma o que chamamos de realidade interior. E é essa realidade, construída por memórias, símbolos, desejos reprimidos e padrões antigos, que influencia diretamente o que manifestamos no mundo externo. Quando estamos tensos, ansiosos ou obcecados por resultados, ativamos um estado mental de resistência que bloqueia essa comunicação interna. O inconsciente se fecha e a vida parece travar. Mas quando relaxamos, quando cessamos o esforço, abrimos espaço para que essa força profunda se manifeste com clareza. A manifestação não é apenas um ato de vontade, é, sobretudo, um processo de alinhamento. E esse alinhamento não acontece sob pressão. Pelo contrário, ele floresce no solo fértil da entrega. Ao relaxar, você começa a sair do modo de sobrevivência e a entrar no estado de presença.
Seu sistema nervoso desacelera, sua mente se aquieta e sua energia vital começa a circular com mais fluidez. Nesse estado, você acessa camadas mais sutis do ser, onde a intuição se fortalece e as ideias surgem com mais nitidez. É como se você deixasse de ser um comandante desesperado tentando controlar um navio em tempestade e se tornasse um navegante sábio que confia nas correntes profundas do oceano. Jung acreditava que os símbolos do inconsciente, sonhos, imagens, intuições, são pontes entre o que somos e o que estamos nos tornando. Quando você se permite relaxar, essas pontes se tornam visíveis, e é por elas que sua consciência atravessa rumo à transformação. É por isso que tantos relatos de manifestações bem-sucedidas não vêm de momentos de tensão, mas de rendição. Pessoas que, depois de lutar por algo durante anos, finalmente desistem, não por fraqueza, mas por esgotamento. E nesse espaço de rendição, aquilo que desejavam finalmente acontece. Isso não é coincidência, é a inteligência do inconsciente agindo quando encontra espaço livre para operar. Quando você solta o controle, você diz ao seu eu mais profundo: eu confio. E essa confiança é o código que destrava os mecanismos ocultos da manifestação. Não se trata de cruzar os braços e esperar passivamente, mas de agir a partir de um estado de clareza e não de desespero. O relaxamento, nesse contexto, não é ausência de movimento, mas a qualidade do movimento. Um agir que nasce do ser e não da ansiedade por ter. É nesse espaço que as intenções se transformam em realidade e o mundo começa a responder à vibração que você emana. Quando falamos em relaxar para manifestar, não estamos nos referindo a um relaxamento superficial, como o de um feriado preguiçoso ou de uma pausa no meio do dia. Estamos falando de um relaxamento existencial, aquele que surge quando você abandona, ainda que por um instante, a necessidade de provar algo para si ou para o mundo. É uma entrega silenciosa, uma confiança que não exige garantias. Esse estado, que muitos chamariam de fé, é o que permite que a mente consciente reduza sua interferência e o inconsciente comece a agir. Jung observou isso repetidas vezes em seus pacientes. Quando a pessoa deixava de resistir às próprias sombras e começava a aceitá-las, os sintomas diminuíam, as respostas apareciam e a vida começava a fluir com mais naturalidade. Não é que os problemas desaparecessem como mágica, é que, a partir do relaxamento interior, a perspectiva mudava, e onde antes havia conflito, começava a surgir clareza. Esse tipo de relaxamento não é passivo, ele é ativo por natureza. Exige coragem, porque soltar o controle também significa encarar o vazio, aquele espaço onde ainda não há garantias, mas onde tudo é possível. E é justamente nesse vazio fértil que o inconsciente começa a reorganizar os elementos da realidade. Imagine uma jarra cheia de água turva. Enquanto você a agita, a lama permanece em suspensão. Mas se você deixa a jarra em repouso, a sujeira lentamente assenta no fundo e a água se torna límpida. Nossa mente funciona da mesma forma. Quando estamos em constante agitação, emocional ou mental, não conseguimos ver com clareza nem pensar com profundidade. Mas ao relaxar, permitimos que tudo se assente e a verdade começa a emergir. Nesse estado, nossas intenções se alinham com algo maior, com o fluxo natural da vida, e ao invés de lutar contra a corrente, começamos a nadar com ela. Jung sabia que a psique não reage bem à força bruta. Ela responde ao cuidado, à escuta e ao simbolismo. Por isso, quando você relaxa e começa a ouvir mais do que ordenar, a psique responde. Ela envia sinais, sonhos, sincronicidades. Tudo isso é parte do processo de manifestação. Mas para perceber esses sinais, é preciso estar atento, e a atenção plena só nasce no silêncio. Nesse ponto, o relaxamento se torna uma espécie de ponte entre o mundo interno e o mundo externo. É onde o desejo consciente encontra a sabedoria do inconsciente e juntos cocriam a realidade. Essa aliança só pode acontecer quando há espaço interno.
um espaço livre do ruído da ansiedade, da pressa e da necessidade de controle. É nesse espaço que as sementes plantadas em silêncio começam a germinar. E quando você menos espera, a vida floresce em sincronia com aquilo que você sempre desejou, mas só pôde alcançar quando decidiu confiar. A chave para manifestar não está apenas no que você deseja, mas em como você vibra enquanto deseja. O universo, ou melhor, a realidade psíquica e energética que nos cerca, não responde apenas a palavras ou pedidos feitos mentalmente. Ela responde à frequência emocional que você sustenta enquanto deseja. E essa frequência é moldada por seu estado interno. Quando você deseja algo a partir da escassez, da urgência ou do medo de não conseguir, mesmo que inconscientemente, está emitindo uma vibração desalinhada, que tende a repelir aquilo que quer. Por outro lado, quando o desejo surge de um lugar de calma, de presença e de certeza silenciosa, ele carrega uma potência magnética muito maior. Carl Jung compreendia isso com clareza, ao observar que o inconsciente não apenas guarda memórias ou traumas, mas também configura o campo simbólico onde a realidade se manifesta. Quando o inconsciente está em paz, limpo de tensões internas, ele se torna um espelho que reflete exatamente aquilo que desejamos com integridade. É aqui que muitas pessoas se confundem. Acreditam que relaxar significa desistir do desejo. Mas é o contrário. Relaxar é confiar tanto no desejo que você não precisa mais se agarrar a ele com desespero. Você o entrega ao inconsciente, como quem planta uma semente e não cava a terra todos os dias para ver se ela já brotou. Há uma inteligência sutil no tempo e no processo. A ansiedade, por mais compreensível que seja, tende a sufocar essa inteligência. Já a entrega consciente, que nasce da paz interior, cria um campo fértil, onde o desejo pode crescer. Jung, em seus estudos sobre sincronicidade, mostrou que quando a psique está em harmonia, o mundo externo começa a refletir essa ordem interna. Coincidências significativas surgem, portas se abrem sem esforço e a vida parece cooperar. Não é mágica no sentido fantasioso, é psicodinâmica, é energia em movimento coerente com sua vibração mais autêntica. Por isso, o relaxamento profundo não é um luxo, mas uma prática necessária para quem quer cocriar a própria realidade. Em um mundo acelerado, cheio de estímulos e exigências, cultivar estados de presença e calma se torna um ato revolucionário. E mais do que isso, se torna um portal. Porque quanto mais você silencia o ruído externo e interno, mais você consegue ouvir o que realmente quer. E às vezes, nesse silêncio, você descobre que seus desejos mudaram, que aquilo que antes parecia urgente perde importância e algo mais verdadeiro emerge. Esse processo de refinamento só acontece no relaxamento. E quanto mais autêntico for o desejo, mais rapidamente ele se manifesta, porque está alinhado com sua essência e não com máscaras ou expectativas externas. O inconsciente reconhece a verdade. Ele não se move por aparência, mas por coerência interna. E quando você relaxa nesse nível, toda a realidade começa a dançar ao seu redor, como se também estivesse esperando que você finalmente parasse para ouvir. Ao mergulhar nesse estado de relaxamento profundo, você começa a perceber que manifestar não é sobre conquistar algo fora de si, mas sobre permitir que o que está dentro se revele e se expanda. O verdadeiro desejo não é um grito desesperado, mas um sussurro tranquilo. Ele nasce do centro da alma, de um lugar onde não há pressa, apenas certeza. Jung entendia que o inconsciente é um sistema vivo, que responde aos símbolos que você cultiva, às imagens internas que você alimenta todos os dias, mesmo sem perceber. Quando você relaxa, sua percepção se amplia e começa a enxergar esses símbolos com mais clareza. Você começa a notar os padrões, as repetições, os ciclos. E é nesse ponto que a magia silenciosa da manifestação se intensifica, não porque algo externo mudou, mas porque você mudou por dentro. Você deixou de ser alguém que corre atrás das coisas e passou a ser alguém que as atrai.
há uma grande diferença entre buscar com esforço e receber com leveza. É curioso observar que, ao relaxar, você se torna mais sensível às pequenas sincronicidades da vida. A ligação inesperada, o encontro improvável, a frase que você precisava ouvir vindo de um desconhecido, tudo isso deixa de ser coincidência e passa a ser percebido como parte de um desenho maior. Jung chamou esses eventos de sincronicidades, acontecimentos externos que coincidem com estados internos significativos. Eles são os sinais de que o inconsciente está dialogando com a realidade. Mas para reconhecê-los, é preciso estar presente. A mente agitada, sempre preocupada com o que vem a seguir, raramente percebe essas mensagens sutis. Já a mente relaxada, enraizada no agora, se torna receptiva. É como sintonizar uma frequência. Quanto mais você se acalma, mais claro o sinal se torna. E nesse ponto, manifestar deixa de ser uma luta e passa a ser uma dança. Uma troca entre você e o todo, entre seu mundo interno e o movimento invisível da existência. Mais do que tudo, o relaxamento te reconecta com a confiança. Não a confiança cega de quem ignora a realidade, mas a confiança profunda de quem sabe que está alinhado com algo maior. Quando você solta o controle, mas mantém a intenção firme, você começa a agir com mais clareza. Suas escolhas se tornam mais intuitivas, seus passos mais conscientes. Não há mais aquela sensação de estar lutando contra a correnteza. Em vez disso, você sente que está sendo guiado, não por uma força externa autoritária, mas por uma inteligência interna que sempre esteve lá, esperando que você silenciasse para ouvi-la. E é essa escuta que transforma tudo. Porque ao relaxar, você não apenas manifesta o que deseja, você manifesta quem você é. E essa revelação, por si só, já é o maior dos milagres. O paradoxo mais bonito do processo de manifestação é justamente este. Quanto mais você solta, mais as coisas se encaixam. Isso não significa abrir mão da responsabilidade ou cair na apatia. Significa agir a partir de um lugar muito mais autêntico e alinhado. Carl Jung reconhecia que o ser humano está constantemente em busca de sentido, e que esse sentido não é encontrado no excesso de esforço, mas no encontro com o centro da psique, o ponto de equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. Quando você relaxa, esse centro começa a emergir com mais nitidez. Suas decisões deixam de ser impulsivas ou baseadas em medo e passam a ser guiadas por uma sabedoria interior. A mente se aquieta, o corpo respira melhor e a alma se expressa com mais liberdade. E é a partir dessa coerência entre o que você pensa, sente e faz que o mundo responde com sincronicidade, com fluidez, com respostas que parecem vir de fora, mas que, na verdade, são ecos do seu próprio interior. Nesse estado, o desejo deixa de ser um peso, uma meta a ser alcançada a qualquer custo, e passa a ser uma extensão natural de quem você é. Você começa a desejar não por carência, mas por expressão. E isso muda tudo, porque quando o desejo é a expressão da alma, ele encontra ressonância no universo. Jung não falava de manifestação nos termos modernos, mas sua obra está repleta de conselhos sobre como o mundo exterior reflete a estrutura interna da psique. Ele via o inconsciente como um colaborador, não um inimigo a ser combatido, mas um aliado a ser ouvido. E quando você entra nesse modo de escuta, quando permite que o silêncio fale mais alto do que o barulho da mente, surgem respostas que antes pareciam inalcançáveis. Surgem ideias, encontros, soluções, não como mágica ilusória, mas como resultado natural de um sistema interno que finalmente está em harmonia com o todo. É por isso que o relaxamento não deve ser confundido com passividade. Pelo contrário, é um estado de atenção plena, onde você age sem ansiedade, sonha sem apego e deseja sem sofrer. Você não se torna alguém que espera de braços cruzados que o mundo resolva seus problemas, mas alguém que age com leveza, porque confia no terreno em que pisa. Essa confiança transforma até mesmo os obstáculos, um não,
deixa de ser uma frustração e passa a ser um redirecionamento. Um atraso deixa de ser um castigo e se revela como parte de um ritmo maior. E quanto mais você vive nesse fluxo, mais percebe que a vida está sempre se organizando a seu favor. Não porque você a forçou, mas porque você finalmente parou de atrapalhar. A manifestação, então, deixa de ser uma técnica ou uma fórmula e se torna um estado de ser. Um modo de existir onde cada passo, mesmo o mais simples, está em sintonia com um propósito que não precisa ser explicado, apenas vivido. Há um ponto no caminho em que você finalmente entende que manifestar não é sobre ter tudo o que quer, mas sobre se tornar quem você realmente é. É nesse momento que o relaxamento deixa de ser uma técnica e se torna um estado natural. Você não relaxa apenas para conseguir algo. Você relaxa porque já não precisa provar mais nada. Você descansa dentro de si, e é justamente nesse descanso que a criação acontece. Carl Jung sabia que o ser humano só encontra equilíbrio verdadeiro quando abraça tanto sua luz quanto sua sombra. E essa aceitação integral de si mesmo só é possível quando você abandona o controle rígido, o julgamento constante e a pressa para chegar a algum lugar. Quando você relaxa nesse nível, você não se desconecta da realidade, você se reconecta com a essência. E nesse reencontro, você percebe que o que estava buscando fora estava o tempo todo esperando ser reconhecido dentro. É interessante perceber que muitos dos grandes momentos de clareza e manifestação na vida surgem quando você menos espera. Um insight que chega no banho, uma solução que aparece quando você decide parar de pensar no problema, um encontro que acontece quando você já tinha desistido de procurar. Esses momentos não são acidentais. Eles revelam a inteligência do inconsciente em ação. Jung entendia o inconsciente como um organismo vivo, dinâmico, criativo, e não como um porão empoeirado cheio de traumas. Ele é também o berço da imaginação, da inspiração, da intuição. E quando você relaxa, você se abre para essa dimensão mais sutil da mente. Você se torna um canal por onde o novo pode emergir. E o novo só emerge onde há espaço. Espaço livre do ruído, da rigidez, do medo. Por isso, o relaxamento é revolucionário. Ele transforma você de receptor passivo de experiências em co-criador consciente da sua realidade. No fim das contas, o que Jung nos ensina, e o que tantas tradições espirituais também ecoam, é que a vida não precisa ser uma guerra constante, que a alma humana floresce quando você para de lutar contra si mesmo, que a manifestação verdadeira é sempre consequência da integridade interna, e que essa integridade nasce no silêncio, no descanso, na escuta. Relaxar é confiar que a vida tem ritmo, que há tempo para tudo, e que você não precisa estar no controle o tempo todo para que as coisas deem certo. Pelo contrário, quanto mais você se alinha com o fluxo da existência, mais ela te conduz. E talvez, nesse estado de calma e confiança, você descubra que já é, aqui e agora, tudo aquilo que tanto desejava ser. A manifestação, então, deixa de ser um objetivo e se torna um reflexo claro, límpido, sereno, como o de um lago que, finalmente em paz, começa a revelar o céu. Talvez agora você consiga sentir com mais clareza o que Jung, em sua sabedoria silenciosa, realmente queria nos mostrar. Não se trata de controlar a realidade como quem empurra uma porta trancada, mas de aprender a girar a chave certa, aquela que está dentro. Relaxar nesse contexto é um ato de alinhamento. É quando você deixa de viver apenas com os músculos contraídos e a mente em alerta, e passa a respirar desde a alma. É um gesto de coragem que, ironicamente, se parece muito com suavidade. É soltar as amarras do ego, as exigências incessantes, os planos rígidos e permitir que a vida surpreenda. Porque ela sempre surpreende quando você dá espaço. E nesse espaço calmo, você começa a escutar, não com os ouvidos, mas com o coração. Começa a notar que tudo tem um tempo, que cada silêncio é fértil e que há beleza até mesmo nas pausas. E talvez, pela primeira vez, você perceba que o que sempre chamou de atraso
era apenas um convite para repousar mais fundo dentro de si. Manifestar, então, se revela como uma dança sutil entre intenção e entrega. Você continua desejando, sim. Continua sonhando, visualizando, criando com o coração. Mas faz isso a partir de um lugar mais profundo, onde não há mais desespero, apenas confiança. Você deseja como quem planta uma árvore, com paciência, com respeito ao tempo da natureza, com cuidado diário, mas sem ansiedade por resultados imediatos. Porque você sabe que o invisível trabalha mesmo quando parece que nada está acontecendo. Carl Jung, com seu olhar clínico e ao mesmo tempo poético, nos lembra que a alma fala em símbolos, em imagens, em ritmos, e que se você conseguir relaxar o suficiente para ouvir essa linguagem silenciosa, descobrirá que o mundo não está contra você, ele está respondendo a você, e que aquilo que parecia distante, inalcançável, impossível, muitas vezes só estava esperando o momento em que você baixasse a guarda e se abrisse para receber. Então, respira. Fecha os olhos, ainda que por um instante, e se permita voltar para casa. Esse lugar dentro de você onde não há urgência, apenas presença. Porque é ali, nesse centro calmo e silencioso, que mora a sua força verdadeira. A força que não precisa gritar, nem provar, nem correr. A força que sabe esperar. A força que sabe ser. E quando você se ancora nesse estado, você não apenas manifesta o que deseja, você atrai com naturalidade tudo o que está em ressonância com quem você é. A vida se reorganiza ao seu redor, não por esforço, mas por sintonia. E nesse momento, você compreende que o maior segredo não era tentar conquistar o mundo lá fora, mas permitir que o mundo dentro de você florescesse. Porque quando você relaxa, você se reconecta. E quando se reconecta, você manifesta. Não porque forçou, mas porque finalmente permitiu. Agora me diz, será que não está na hora de soltar um pouco? De parar de tentar controlar tudo e começar a sentir mais? Porque talvez o que você tanto busca lá fora já esteja tentando emergir de dentro, só esperando você silenciar o barulho e escutar. Jung não falava com fórmulas mágicas, ele falava com a alma. E o que ele deixou como legado é simples e poderoso. Tudo começa quando você olha para dentro, quando você relaxa de verdade. Não como quem desiste, mas como quem se alinha. E é nesse estado de presença, nesse espaço entre o querer e o confiar, que a manifestação acontece. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. Você já parou para pensar quantas vezes as coisas começaram a dar certo quando você, enfim, largou o peso do mundo? Quando desistiu do controle e começou a seguir a intuição. A vida tem um ritmo, uma sabedoria que escapa à mente apressada. Mas se você desacelera, se você escuta, ela começa a responder. Com sinais, com encontros, com caminhos que parecem mágicos, mas na verdade só estavam esperando você relaxar. É disso que estamos falando. Não de uma técnica nova, mas de um reencontro com a sua própria essência. E essa essência não precisa de fórmulas, ela só precisa de espaço, de silêncio, de confiança. E se isso fez sentido para você, então comenta aqui embaixo. Me conta, qual foi o momento em que você percebeu que relaxar era o que faltava? Ou que o universo te respondeu quando você finalmente soltou? Divide sua experiência, porque às vezes o seu comentário é exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Vamos criar juntos esse espaço de troca, de consciência, de pausa. Porque a transformação começa assim, com uma conversa sincera, com uma escuta atenta, com um coração que se abre. E talvez, só por estar aqui agora, você já tenha dado o primeiro passo. Você já percebeu que muitas vezes aquilo que você tanto deseja parece fugir justamente quando você mais corre atrás? A vida tem uma maneira curiosa de nos ensinar que nem sempre o caminho é lutar, forçar ou insistir. Na verdade, é quando você relaxa, desacelera e simplesmente permite que as coisas fluam, que o universo começa a conspirar a seu favor. O que você busca não se manifesta no meio do caos, da ansiedade ou da pressa,
mas sim no silêncio da sua mente, na leveza dos seus pensamentos e na confiança de que tudo chega na hora certa. Relaxar não é desistir, é alinhar sua energia com aquilo que você deseja, porque é nesse estado de paz que tudo começa a fluir naturalmente até você. Carl Jung, o explorador da alma humana, já dizia que aquilo que você resiste, persiste. E é quando você solta, aceita e se reconecta consigo mesmo que aquilo que é verdadeiramente seu começa a se manifestar de forma natural, sem esforço forçado, quase como se a vida finalmente entendesse o que você quer e abrisse o caminho para isso acontecer. Talvez isso soe estranho à primeira vista, afinal, fomos condicionados desde muito cedo a acreditar que só conquista quem luta mais, quem se esforça mais, quem se sacrifica além dos próprios limites. Essa narrativa, alimentada ao longo dos anos, nos ensinou que descansar é perda de tempo, que desacelerar é fraqueza e que confiar é ingenuidade. Mas se você observar com mais atenção, vai perceber que os momentos em que as coisas simplesmente deram certo na sua vida foram justamente aqueles em que você, de alguma forma, largou o controle. Aqueles momentos em que você deixou de forçar, respirou fundo e permitiu que as coisas seguissem o fluxo natural. E de repente aquela resposta chegou, aquele encontro aconteceu, aquela oportunidade se materializou sem que você precisasse mover uma montanha para isso. Existe uma inteligência maior operando silenciosamente em cada detalhe da vida. Uma inteligência que não responde à ansiedade nem à rigidez, mas sim à harmonia. Quando você está em paz consigo mesmo, quando solta as amarras da pressa e do controle, essa inteligência começa a trabalhar a seu favor. E não, isso não significa que você não deva agir. Significa que a sua ação vem de um lugar muito mais alinhado, muito mais claro, muito mais poderoso. É a diferença entre remar contra a correnteza, gastando toda a sua energia, e simplesmente ajustar as velas, permitindo que o vento certo te leve exatamente para onde você deseja. Esse é o convite que Jung nos faz. E é também o convite que a própria vida nos sussurra, sempre que paramos para ouvir. É curioso perceber como a nossa mente, na tentativa de proteger, controlar e garantir resultados, acaba se tornando a maior responsável por criar exatamente os bloqueios que tanto queremos evitar. Quando desejamos algo com muita intensidade, é natural que surja aquela vontade de fazer acontecer a qualquer custo, de acelerar os processos, de apertar as engrenagens da vida na esperança de que ela nos responda mais rápido. Só que, na prática, esse excesso de querer gera tensão, e onde há tensão, há resistência. A ansiedade disfarçada de produtividade começa a dominar. Os pensamentos se tornam circulares, repetitivos, como se estivéssemos presos dentro de um labirinto sem saída, onde tudo o que conseguimos ver são obstáculos, dificuldades e a sensação sufocante de que nada está se movendo. E quanto mais tentamos forçar a saída, mais parece que o próprio universo nos coloca de volta nesse mesmo ponto, como se dissesse insistentemente que esse não é o caminho. E aqui entra um dos maiores ensinamentos da psicologia profunda. Quando você está em um estado de resistência, você não só fecha as portas para aquilo que deseja, como também se desconecta da sua própria intuição, da sua capacidade de perceber os sinais sutis que a vida constantemente te envia. Jung chamava isso de sincronicidade, aqueles eventos que, à primeira vista, parecem coincidências, mas que na verdade são manifestações perfeitas de um alinhamento invisível entre o seu mundo interno e o externo. Mas esse alinhamento só se torna possível quando você sai do estado de tensão e entra no estado de presença. Quando você solta a necessidade de controlar cada detalhe e permite que o desconhecido também participe do processo. Porque por mais que a sua mente tente prever, calcular e planejar todos os passos, ela nunca será capaz de compreender a complexidade, a profundidade e a sabedoria que regem os movimentos da vida. E é justamente nesse ponto que surge uma das maiores viradas de chave. Quando você entende que não é sobre correr mais, nem sobre se esforçar até o limite,
mas sim sobre ajustar sua vibração, seu estado interno, algo começa a mudar de forma quase imperceptível, mas profundamente real. De repente, as respostas que antes pareciam tão distantes começam a aparecer. As oportunidades que pareciam trancadas começam a se destrancar. E não é porque você desistiu, nem porque se acomodou. É porque você finalmente saiu do campo da resistência e entrou no campo da permissão. Você deixou de ser um lutador exausto, que briga com a própria vida, e se transformou em alguém que caminha junto com ela, que entende o tempo das coisas, que confia nos processos e que percebe que existe um fluxo muito mais inteligente, muito mais leve e infinitamente mais poderoso operando em tudo. E quando você aprende a se alinhar a esse fluxo, tudo, absolutamente tudo, começa a fazer sentido. Talvez a parte mais desafiadora desse processo seja justamente aprender a soltar. Porque soltar, na maioria das vezes, é confundido com desistir, com abrir mão, com se acomodar. Mas, na verdade, soltar é um dos atos mais poderosos que alguém pode praticar. É o oposto da desistência. Soltar é confiar tanto na vida, confiar tanto em si mesmo e no próprio caminho, que não há mais espaço para o desespero, para a pressa ou para a ansiedade. É como se, internamente, você dissesse para si mesmo e para o universo: eu estou pronto, eu estou disponível, eu sei que tudo o que é meu já está a caminho, no tempo certo, do jeito certo, da forma mais alinhada possível. E nesse instante, algo muda. Porque a energia que você emite não vem mais da carência, nem da falta, nem do medo. Ela passa a vir da abundância, da confiança, da certeza silenciosa de que tudo está exatamente onde deveria estar. Só que, claro, a mente não gosta disso. Ela foi treinada, condicionada e programada para acreditar que só é possível conquistar através do controle, da rigidez, da pressão. Por isso, ela resiste. Ela quer acelerar. Ela quer respostas imediatas. Ela quer garantir, prever, antecipar. E na ânsia de controlar o futuro, ela se desconecta do presente. E é justamente no presente onde tudo acontece. A vida não se manifesta no amanhã, nem no depois, nem no talvez. A vida só se manifesta no agora. E enquanto você está preso na ilusão de que só será feliz quando aquilo acontecer, quando aquele desejo se realizar, você perde a beleza, as oportunidades e até os sinais que estão disponíveis aqui, neste exato momento, te mostrando que o caminho já está se abrindo, mesmo que você ainda não perceba. Jung compreendia profundamente esse paradoxo. Para ele, quanto mais uma pessoa resiste, mais aquilo que ela deseja se afasta, porque a resistência cria um campo de tensão. E tudo o que é tenso, trava, paralisa, bloqueia. Mas quando você relaxa, quando você permite, quando você solta, aquilo que estava travado começa, pouco a pouco, a se desenrolar. E às vezes, as coisas começam a fluir de um jeito tão natural, tão leve, tão espontâneo, que a sua própria mente fica surpresa, porque ela passa a perceber que não precisava ser tão difícil assim, que talvez nunca tenha sido, e que a dificuldade só existia porque ela estava lutando contra um fluxo que, na verdade, sempre quis te levar exatamente para onde você desejava chegar. Quando você começa a compreender, e mais do que isso, a sentir na pele que não precisa mais lutar contra a correnteza, algo dentro de você se acalma de uma forma que talvez você nunca tenha experimentado antes. É como se, de repente, toda aquela necessidade de provar algo, de correr atrás, de se desgastar tentando controlar o incontrolável, simplesmente perdesse o sentido. E nesse espaço onde o medo dá lugar à confiança, onde a ansiedade dá lugar à presença, você percebe que existe uma inteligência muito maior guiando todos os processos da vida. Uma inteligência que sabe exatamente o que você precisa, quando você precisa e de que forma isso deve chegar até você. Mas ela só consegue operar quando você permite, quando você relaxa, quando você sai do caminho e deixa de ser o seu próprio obstáculo. E aqui acontece algo muito curioso, porque quanto mais você relaxa,
mais você percebe que aquilo que você tanto desejava não é um ponto fixo no futuro, não é algo distante, não é um prêmio que você só recebe depois de passar por 1000 provações. Na verdade, aquilo que você busca começa a se manifestar na sua realidade de forma progressiva, gradativa, quase como se estivesse sendo desenhado peça por peça, enquanto você simplesmente vive, respira, se permite e segue. É aquela oportunidade que surge do nada, aquele encontro inesperado, aquela ideia que brota na sua mente quando você menos espera, aquela solução que parecia impossível e que, de repente, aparece, simples e óbvia, como se sempre tivesse estado ali, só esperando que você estivesse no estado certo para enxergar. E o mais fascinante é que, nesse estado de entrega, de confiança, de relaxamento consciente, você não deixa de agir. Você continua se movendo. Você continua tomando decisões. Você continua dando passos. Mas esses passos não vêm mais do desespero. Eles não nascem mais do medo, da carência ou da pressa. Eles vêm de um lugar muito mais alinhado, de um lugar onde sua mente, seu coração e sua intuição trabalham juntos. E quando isso acontece, sua energia muda completamente. E quando sua energia muda, sua realidade responde. Porque o universo não responde ao que você diz querer, ele responde ao que você vibra. E se a sua vibração é de tensão, de ansiedade, de falta, ele te devolve mais situações que reforçam exatamente isso. Mas se a sua vibração é de confiança, de leveza, de permissão, ele te entrega experiências que refletem essa nova frequência. E é aqui que a mágica acontece. Quando você começa de fato a viver nesse estado de confiança, percebe que o relaxar não significa apenas parar fisicamente ou mentalmente. Relaxar é, acima de tudo, um estado interno. É quando você deixa de carregar nas costas o peso das expectativas, da cobrança constante, do medo do futuro e da necessidade de controlar tudo. É quando você escolhe, de forma consciente, caminhar mais leve. E nesse caminhar, você se reconecta com algo que é muito mais profundo, muito mais verdadeiro e que muitas vezes havia sido esquecido no meio do barulho da mente, a sua própria essência. Porque, no fundo, a sua essência nunca foi ansiosa, nunca foi insegura, nunca viveu na escassez. A sua essência sabe que a vida flui, que tudo tem um tempo certo, que tudo se desenrola de forma natural quando você permite. E é justamente quando você se reconecta com essa essência que os movimentos da vida começam a fazer sentido. As coisas que antes pareciam obstáculos intransponíveis, agora são vistas como parte do caminho. Não como um bloqueio, mas como degraus que te fortalecem, que te preparam, que te moldam. E ao perceber isso, a ansiedade perde força. Porque você entende em um nível muito mais profundo que aquilo que você deseja não depende mais de forçar, de acelerar, de pressionar. Depende de você se alinhar. Depende de você vibrar na mesma frequência daquilo que quer atrair. E quando você faz isso, quando você relaxa de verdade, você percebe que não é você quem corre atrás das coisas. É a vida que começa a te entregar aquilo que é seu por direito. E ela faz isso de formas que você jamais conseguiria planejar. Essa compreensão, que parece tão sutil, é capaz de transformar toda a sua vida. Porque você para de se desgastar, tentando empurrar portas que ainda não estão prontas para se abrir. Você entende que, às vezes, não é o momento. Às vezes, a vida está organizando outras peças, outros encontros, outras conexões que ainda não estão prontas, mas que estão a caminho. E nesse intervalo, você não precisa mais sofrer, nem se angustiar, nem viver na tensão. Você aprende a confiar no invisível, no que está sendo preparado nos bastidores do universo. E essa confiança não é cega, não é passiva, não é ingênua. É uma confiança ativa, viva, presente. É aquela certeza silenciosa, que não precisa de garantias externas porque vem de dentro, vem da conexão com algo maior, com algo que de alguma forma sempre esteve te guiando, mesmo quando você não percebia. E à medida que você vai mergulhando mais profundamente nessa compreensão,
algo ainda mais poderoso começa a acontecer. Você percebe que a própria qualidade dos seus pensamentos muda. Aqueles pensamentos que antes eram carregados de preocupação, de medo, de insegurança, agora dão espaço para pensamentos mais suaves, mais claros, mais alinhados com aquilo que você realmente quer viver. E nesse novo estado mental, você começa a perceber que a vida sempre te deu sinais. Sempre. Só que quando você estava imerso no ruído da ansiedade e da pressa, era impossível ouvi-los. E agora, nesse estado de relaxamento consciente, esses sinais ficam tão nítidos, tão evidentes, que é quase como se a vida começasse a falar com você de forma direta, sem rodeios, te mostrando, a cada passo, que sim, você está no caminho certo. Essa nova percepção te leva, inevitavelmente, a um reencontro consigo mesmo. Porque quando você solta, quando você relaxa, quando você permite que a vida flua, você deixa de se identificar apenas com as suas vontades momentâneas, com seus desejos imediatos, com suas carências passageiras, e começa a perceber que muitas vezes aquilo que você pensava querer nem era exatamente o que sua alma precisava, e que o verdadeiro desejo, aquele que vem da sua essência, aquele que te preenche de forma completa, só pode ser reconhecido quando você silencia o barulho da mente. É nesse silêncio interno que surge a clareza. É nesse silêncio que você se reconecta com sua intuição. E sua intuição, diferentemente da mente, não gera ansiedade, não gera dúvida, não gera tensão. Ela simplesmente mostra, ela simplesmente sente. E quando você começa a seguir esse sentir, a vida se abre de formas que a lógica jamais poderia entender. E, curiosamente, é nesse estado de relaxamento, de confiança e de alinhamento que você se torna imã. Um imã natural para tudo aquilo que está na mesma frequência da sua paz, da sua verdade, da sua expansão. As pessoas certas começam a aparecer. As oportunidades certas começam a se manifestar. As portas certas começam a se abrir, uma após a outra, sem esforço forçado, sem desgaste, sem aquela luta exaustiva que, por tanto tempo, você acreditou que era necessária. E mais do que isso, você começa a perceber que aquilo que não se alinha mais com você, simplesmente se dissolve, se afasta, se desfaz, sem dor, sem conflito, sem resistência. Porque quando você está alinhado, aquilo que não vibra na mesma frequência não consegue mais permanecer. E isso não é rejeição nem perda. É simplesmente a vida, de forma amorosa e inteligente, te mostrando que agora você está pronto para algo muito maior, muito mais verdadeiro, muito mais leve. E é nesse ponto que tudo se ressignifica. Porque quando você entende, de forma real e não apenas teórica, que relaxar não é se acomodar, não é desistir, não é abandonar seus sonhos, mas sim criar o espaço necessário para que eles possam florescer, tudo muda. A sua relação com o tempo muda. A sua relação com o desejo muda. A sua relação consigo mesmo muda. E de forma natural, sem esforço forçado, você começa a perceber que as coisas começam a acontecer. Não porque você está correndo atrás, mas porque você se tornou magnético. Porque sua energia não vibra mais na frequência da carência, da cobrança ou da pressa. Ela vibra na frequência da confiança, da abundância e da certeza silenciosa de que tudo está se organizando exatamente como deveria. É aqui que entra uma das maiores lições que Carl Jung deixou para o mundo. Ele dizia que aquilo que você resiste, persiste. E é exatamente isso que você começa a perceber na prática. Quanto mais você força, quanto mais você luta contra, quanto mais você se debate internamente, mais aquilo que você deseja parece escapar, se esconder, se afastar, porque a resistência cria tensão, e a tensão bloqueia o fluxo natural da vida. Mas no instante em que você solta, aceita, permite, confia, o que parecia impossível começa a acontecer. As coisas começam a se encaixar, as respostas começam a surgir, as oportunidades começam a aparecer. E não porque você está se desgastando,
mas justamente porque você deixou de se desgastar. E talvez essa seja uma das maiores descobertas que qualquer ser humano pode fazer ao longo da vida. A de que não é a força bruta, não é o controle obsessivo, não é a ansiedade disfarçada de produtividade que te leva aonde você quer chegar. É o alinhamento, é a leveza, é o relaxamento consciente, é a entrega inteligente, é a confiança no invisível, no que você ainda não vê, mas sente. Porque no fundo é quando você confia plenamente, quando você solta de verdade, que a vida mostra que sempre soube exatamente como te conduzir e que tudo aquilo que você buscava do lado de fora, na verdade sempre esteve disponível. Só estava esperando que você estivesse no estado certo para receber. No fim, talvez o que você está buscando com tanta intensidade não seja algo que precisa ser alcançado com esforço, mas algo que já está te procurando também. E o que te separa disso pode não ser a distância, nem o tempo, nem a falta de merecimento, mas apenas o estado em que você está. A vida tem uma inteligência própria. Ela não responde à pressa, à tensão, à cobrança. Ela responde à entrega silenciosa de quem, mesmo sem ver tudo com clareza, escolhe confiar. Porque confiar é um ato de coragem. É olhar para o invisível e ainda assim dizer: eu continuo, eu solto, eu permito. E quando você faz isso, não é o mundo lá fora que muda primeiro, é você. E isso muda tudo. Carl Jung nos ensinou que a forma como nos posicionamos internamente molda o modo como a vida se revela externamente. E talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aqueles momentos em que você parou de insistir e, de repente, as coisas simplesmente aconteceram. Aqueles dias em que você se sentiu em paz e, sem aviso, recebeu aquela mensagem, aquela chance, aquela clareza que parecia impossível. Não é coincidência, é sintonia. É você, vibrando na mesma frequência daquilo que deseja. Não porque forçou, mas porque ficou leve o suficiente para deixar chegar. O que é seu não vem quando você corre. Vem quando você para de correr e começa a confiar que está tudo se desenhando, mesmo quando parece estagnado. Agora eu quero saber de você, com sinceridade. Qual foi aquele momento da sua vida em que tudo começou a dar certo quando você finalmente deixou de forçar? Que virada aconteceu quando você simplesmente relaxou? Me conta nos comentários. A sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa aqui precisa ler hoje. Vamos transformar esse espaço num ponto de apoio, inspiração e verdade. Porque no fundo, a gente só precisa de um lembrete. O que é nosso chega. Mas só quando a gente aprende a parar de brigar com o tempo.